a gente vai iniciar um estudo sobre a circunferência trigonométrica. E a gente vai iniciar o nosso estudo pelo tema de arcos e ângulos. Então, vamos considerar uma circunferência de centro O. Vou marcar o ponto O. Sobre a qual nós vamos tomar dois pontos distintos. A gente vai chamar um deles de A e o outro de B. Vamos fazer a marcação aqui. Por exemplo, ela está aqui e B está aqui. Note que quando a gente marca os pontos A e B, a gente divide em duas partes a circunferência. E cada uma dessas partes, ela vai receber o nome de arco da circunferência. Cada uma dessas partes é um arco dessa circunferência. Então, eu vou marcar outros dois pontos nessa circunferência. Vou chamar um deles de ponto Y e o outro de ponto X. Então, nessa situação, a gente vai considerar dois arcos que são determinados por A e por B. A gente pode ver claramente esses arcos. Os pontos A e B, eles determinam um arco, que eu vou destacar em vermelho, e outro arco que eu vou destacar de azul. Percebam que cada um desses arcos contém um deles o ponto X e o outro deles o ponto Y. Então, uma das formas de representar esse arco formado onde está contido, né, o ponto Y, é escrever como arco A, Y, B. E colocar o símbolo de arco em cima. Com relação ao arco onde está contido o ponto X, a gente pode escrever também de maneira semelhante A, X e B. Quando a gente não tem nenhuma dúvida com relação ao arco, né? Quando a gente fala no arco, o arco é o arco AB. Sim, mas é o arco AB. É esse aqui, o maior, ou esse arco menor. Então, quando você não tem dúvida sobre qual dos arcos você está se referindo na questão, você pode simplesmente também chamar de arco AB. Agora vamos ver duas situações particulares. Certo? Vamos ver dois casos aqui bem particulares. Vamos considerar essa circunferência também com ponto central O. E os pontos A e B serão pontos simétricos. Quer dizer simétrico? Quer dizer que eles estão em direções opostas dentro da circunferência. Vamos fazer a marcação. A gente também pode falar que esses pontos eles são diametralmente opostos dentro da circunferência. Então vamos marcar o diâmetro e assinalar os pontos A e B. A aqui e B aqui. Então o que acontece? Se A e B são simétricos em relação ao ponto O, o segmento AB, que é o diâmetro da circunferência, e cada um dos arcos determina uma semicircunferência, que é chamada de arco de meia volta, como a gente pode ver aqui na figura. Então, sempre, viu, que os pontos que determinam o arco forem simétricos dentro da circunferência, esses dois pontos vão separar a circunferência em dois arcos iguais, lógico, e esses arcos são chamados de arcos de meia volta. Um outro caso também interessante da gente estudar, vamos tomar aqui outra vez a circunferência de ponto O, e esse segundo caso é quando os pontos A e B que determinam o arco, eles são coincidentes, ou seja, são dois pontos que estão na mesma posição na circunferência. A igual a B. Quando isso acontece, a gente tem duas situações. A gente pode considerar o arco
como arco de uma volta, já que A sai nessa direção e para em B, que é aqui, né? Ou simplesmente você pode considerar também esse arco como um arco nulo, já que A ocupa a mesma posição de B.